Na verdade, vou falar o seguinte, até resumido pra gente resenhar. 3 times mineiros, 3 empates e os 3 perderam os 2 pontos. A América saiu na frente, tomou o gol lá do Diego Jussani, tinha condição porque o Vila Nova de Goiás não é um time absurdo, um time bom, um time que está na cabeça ou nas cabeças da Série B, poderia sim trazer a vitória. O Cruzeiro, quando eu vi a escalação e trabalhei no jogo do Cruzeiro, reportando o Bahia, quando vi a escalação do Cruzeiro, pensei, esse time será desentrosado, muitos meninos, alguns reservas, tipo Sassá, David, será que por causa da sequência vai sentir? Acho que o Bahia deve ter mais facilidade, ou pelo menos pode sair com resultado positivo. Mas isso era antes, né? Quando apitou o jogo, quando eu vi bola na trave, gol na cara sendo perdido, o Cruzeiro dominando, o Cruzeiro com posse de bola, o Cruzeiro organizado, mas sabe o que aconteceu? O Cruzeiro não quis ganhar, não. O Cruzeiro falou, no empate tá bom demais. Então pode chamar de displicência? Displicência. Então displicência pode ser usado para Cruzeiro e Atlético. Não, e eu vou chegar lá, porque o Cruzeiro, quando a pelota começou a rolar, o domínio, a organização maior era do Cruzeiro, o número de jogadores um tempo inteiro foi maior do Cruzeiro, mas parece que o Cruzeiro falou, não, que um ponto aqui da Bahia tá maravilhoso. E faltou concentração, faltou tesão, faltou vontade em querer ganhar, a mesma coisa que faltou ao Atlético, organização, tesão, alguns jogadores. Aí fui ver ontem o jogo, começa 2-0 com um golaço contra, porque não é qualquer jogador que faz aquele tipo de gol, é um golaço contra, depois um pênalti, um apagão. Ok, o apagão faz parte do jogo, a gente já viu vários times terem esses momentos assim, de apagões, deu uma vacilada, desconcentrou, ok, faz parte do contexto, você retoma e vai. Só que o que parece do Atlético é que alguns jogadores estão sem tesão, alguns jogadores estão sem vontade, né, Luan, de poder jogar no Atlético. Nossa, tá mal, Luan, hein? Nossa! Mas quinhaca, hein? Mas quinhaca entrou mal contra o Cruzeiro, entrou mal ontem. E não, o torcedor do Atlético sabe o que o Luan pode render. Se é isso que ele vai render daqui pra frente, obrigado pelos serviços prestados, vamos seguir a vida, cada um segue o seu rumo. Faltou ao Atlético ontem tesão, organização e, por que não dizer, um pouco de qualidade também, né? Vamos ser sinceros, o Atlético perdeu 2 pontos ontem e o principal, Everton, passando a bola pra você, uma vitória ontem, não é que o Atlético assumiria a 3ª colocação só, não. Não é que o Atlético ficaria a 4 pontos da liderança de Santos e Palmeiras, não. Até pensando em uma Sul-Americana, o Atlético ficaria a 5 pontos do 5º colocado. 5 pontos do 5º colocado. Vai fazer. Por quê? CJ, por que você tá falando isso? Porque na hora de poupar um time, você pode poupar tranquilo que você não vai perder a sua vaga ali dentro do G4. Na hora que precisar, você tem uma gordurinha pra queimar. Precisariam de 2 rodadas pro Atlético perder essa posição do G4. Péssimo resultado para os times mineiros. Bom dia. Onde estiveram os problemas do seu time no final de semana para ele empatar o jogo? Responda usando a hashtag 98esportes, no Twitter, @Rádio 98 Oficial e também no claro WhatsApp 993169898. Você curtiu? Claro que não, empate. O Cruzeiro poderia ter ganhado, teve volume para ganhar. O Atlético com o jogo na mão 200 vezes em praticamente 100 minutos de jogo e nada. Só empate, o América também empatou. Eduardo Panzi está por aqui e vai falar, naturalmente, não vou matar todos os comentários agora, mas vai dar o primeiro destaque sobre o que ele pensa do final de semana, dos empates, onde estiveram os problemas e o que resume esse festival de empates no final de semana. Bom dia, Edu. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ, Alê. Um abraço ao ouvinte ligado na Rádio 98. O Cruzeiro foi o covardão e o Atlético o mitidão, né? Pode colocar mais ou menos isso pros dois. O covardão porque... Vocês lembram do cigano Igor, da novela da Globo? Explode coração. Como é que era o nome da cigana? Dara, né? Dara. Era Dara, eu te amo. Aí era Dara, estou muito feliz. Dara, estou morrendo. Ele não mudava a expressão facial dele pra nada, né? O Cruzeiro tá com um a mais, joga do mesmo jeito, tá com um a menos, joga do mesmo jeito, tá ganhando, joga do mesmo jeito. Tá empatando, joga do mesmo jeito, tá perdendo, joga do mesmo jeito. É impressionante, né? Porque o time tá numa região incômoda da tabela,
Tava na zona do rebaixamento antes do jogo contra o Bahia. Foi com o time reserva para Salvador e fez um primeiro tempo que me surpreendeu positivamente, equilibrou o jogo. Acho que foi o Ederson que perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo, né? Não tinha nem goleiro praticamente, né, à frente dele, ele conseguiu errar o gol. E aí veio, se aproximando no final do primeiro tempo, o Bahia perde o Arthur Caíque, passa a ter um jogador a menos. E de forma surpreendente, outra vez, só que negativa, veio o segundo tempo e parecia que o Bahia tinha um jogador a mais e o Cruzeiro um a menos, que o Cruzeiro se limitou apenas a defender, e quando tentava sair, só usava o David para sair. E aí começou um massacre em cima do David, que não jogou bem, mas que todas as bolas de saída do Cruzeiro iam pro pé do David. Aí o adversário entende isso, começa a marcar, congestionar o lado do David, e ele não consegue mais jogar. E no final do jogo começa, nossa, mas como esse David é ruim. Ele não foi bem, mas todas as jogadas tinham que passar pelos pés do David e o Bahia entendeu isso. E ficou fácil marcar o David, porque o Cruzeiro não jogava pelo outro lado. Quando saía jogando, né? Porque passou o segundo tempo quase que todo apenas se defendendo. Então foi covarde, o covardão da rodada. E o mitidão foi o Atlético no dia seguinte, né? Uma soberba absurda. O time literalmente desdenhou do jogo a partir dos 15 minutos. A partir do segundo gol, primeiro ganhou esse presentão que a gente tá vendo aí na live, um golaço contra, né? Lá do meio de campo, uma maravilha de gol. Famoso gol contra bizarro. Depois o lance do pênalti, o Casares bateu, 2-0. E aí o Atlético virou o bonitão da bala chita, né? Eu sou foda, tô ganhando de 2-0 com 15 minutos, vou golear hoje e a hora que eu quiser, eu faço o terceiro, o quarto e o quinto gol. E não foi desse jeito, porque futebol não é assim. O Fortaleza seguiu competindo. Méritos do Fortaleza, né? Fez o que fez, aquela lambança do gol contra, sofreu o segundo gol com 14 minutos do primeiro tempo e não se desorganizou, não se desesperou, manteve a concentração, manteve a tranquilidade, muito disso em função do seu treinador na beira do gramado. E aí vai uma crítica ao Rodrigo Santana, porque da beira do gramado o Rogério Ceni fez o time manter a concentração, perdendo de 2-0. E da beira do gramado o Rodrigo Santana não conseguiu fazer com que o Atlético mantivesse a concentração. O time se perdeu, se desorganizou e achou que estava com o jogo ganho. O mitidão, nossa, eu sou o bonzão daqui. E não foi. Pra quem tava no estádio, eu tava comentando o jogo ontem, tava nítido que uma hora ou outra o Fortaleza iria diminuir. Eu não diria nem empatar, mas empatou, né? Porque tava na cara. Então, acho que a gente tem muitas críticas a fazer, tanto para Cruzeiro, pelo jogo contra o Bahia, quanto pro Atlético, pelo jogo contra o Fortaleza. Porque os dois perderam 2 pontos importantes, e principalmente pelas circunstâncias de como se desenharam os jogos. O Cruzeiro não tem obrigação de ir a Salvador e somar 3 pontos, e o Atlético não tem obrigação de vencer os jogos. Mas pelo que se mostraram as duas partidas, pelo desenho dos jogos, eles tinham obrigação sim de ter somado 3 pontos, o Cruzeiro ter saído do Salvador com 3 pontos, e o Atlético principalmente por estar jogando em casa contra um time fraco que é o Fortaleza, cheio de desfalque, cheio de problema. Rogério Ceni tinha 5 jogadores de linha no banco, nenhum atacante de ofício, tinha um meia, e o Atlético não conseguiu vencer. Então, hoje é dia de criticar, hoje é dia de bater. O CJ citou aí alguns pontos individuais, eu acho que é o coletivo no Atlético. Todo mundo foi muito mal, mas realmente tem alguns que eu vou te contar o tamanho da tiriça. E não dá pra tirar nada de positivo, nem do jogo do Cruzeiro, nem do Atlético. 2 destaques fora de Atlético e Cruzeiro, né, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, é que enfim que o Palmeiras perdeu, né? Nossa senhora, quebrou todo mundo no bolão, tá? Eu sei que quebrou, mas até que enfim, porque parecia que o Palmeiras não ia perder nunca mais, né? Eu sei que teve problemas e tal, o Palmeiras estava chato de assistir, e pelo menos agora dá uma emoçãozinha aí nessa ponta da tabela. E o destaque pro Santos também, né? E Sampaoli, tão criticado depois das eliminações, eliminado pelo Galo na Copa do Brasil, eliminado da Copa Sul-Americana, alguns resultados meio bizarros aí no início da temporada, mas o Santos vem fazendo uma campanha digna de aplausos, né? Pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro. Não sei se vai se manter nessa parte de cima, mas são 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Então o Sampaoli com um resultado sensacional aí nesse início, né? Podemos falar início, né? Estamos na metade da primeira fase, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora o Cruzeiro, sábado, deu aquela impressão assim de que ele foi pra Bahia com tanta certeza que ia perder,
que na hora que viu que poderia ganhar, ele se assustou. É porque aquela filosofia que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro que a gente tanto fala aqui, pelo menos nos últimos 3 anos. Falta muito pra acabar, que preguiça desse campeonato longo, eu sei que eu tenho mata-mata pra jogar, é mais rápido, mais fácil de ganhar. Então, parece que foi essa filosofia. Eu vou pra lá com o time reserva, se perder não tem problema. É uma filosofia, aliás, que deixa o torcedor do Cruzeiro puto da vida, né? A gente quando o Mano Menezes esteve aqui com a gente no Arena 98, várias mensagens chegaram sobre isso, né? Questionando o Mano com relação a essa postura que o Cruzeiro tem no Brasileiro. E parece que foi pra Bahia com tanta certeza de que não ia levar ponto nenhum, de que na hora que viu que poderia ganhar, se assustou. E acabou, né, não traduzindo a superioridade que teve em campo, pelo menos depois da expulsão do jogador do Bahia, em gol. O Cruzeiro poderia ter voltado da Bahia com 3 pontos, né, o que ajudaria bastante nessa situação que o Cruzeiro tá na parte de baixo da tabela. Lógico que não vai ficar lá, porque tem força para brigar por muito mais, mas eu acho que poderia pelo menos ter dado uma tranquilizada. Agora o Atlético, sinceramente, sem comentários, né? Nossa senhora, você tá ganhando de 2-0, você tem inúmeras chances de ampliar a partida, você tem inúmeras oportunidades aí de fazer um placar muito maior, um Fortaleza que começou totalmente nervoso, e aí você vai perdendo gol, perdendo confiança, e sinceramente você perder 3 pênaltis em 2 jogos é algo também para se pensar, né? Você perdeu o pênalti contra a Chapecoense com o Ricardo Oliveira, e aí você perde 2 seguidos contra o Fortaleza. Sinceramente, gente. Tá explicado porque que o Fábio Santos é o único batedor. Pois é. Pelo amor de Deus, 3 pênaltis em 2 jogos é uma marca meio bizarra que o Atlético alcança aí, né, nesse Campeonato Brasileiro. Tá faltando o quê? Treinamento, concentração? Porque, gente, não dá. 3 pênaltis em 2 jogos é uma marca totalmente absurda. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou falar depois que você terminar a sua. Não, pode falar. Bom, primeiro que displicência de fato explica muito bem, os 2 no final de semana. Passa também um pouco pela falta de concentração, ou a pouca concentração. Dá uma passada também em nível de competitividade. Impressionante, até porque displicência e esse baixo nível de competitividade para mim estão ligados. No caso do Atlético, e passa também pelo Cruzeiro, o Fred, se o Fred tem uma queda de rendimento, quem faz gol no Cruzeiro? Thiago Neves. Quem é o homem gol do Cruzeiro? Quem é o homem gol do Atlético? Do Atlético? Qual jogador que se aponta o dedo no Atlético e fala, esse cara aqui é o cara que... Tava sendo o Alejandro, né? Agora não... E no Cruzeiro, tem mais gols são o Ricardo Oliveira e Alejandro. No Cruzeiro também você não tem. Cruzeiro é o Fred, e esses 3 não estão... Aí, quando tem uma baixa, você não tem de onde tirar. Vai tirar um coelho da cartola, o Mano ou o Rodrigo Santana. O Mano até que tá tentando, né? Mudou o jeito do time jogar, meteu o Pedro Rocha mais avançado e tal, mas não sei se vai, aliás, quando o Pedro Rocha não estiver em campo, então o Cruzeiro passa em branco. E no caso do Atlético a mesma coisa. Se você tem o Ricardo Oliveira que entra numa fase ruim e o Alejandro que fez aí 3 jogos e muito mal, aí você começa a questionar. Então falta o homem gol. E aí é um problema, mais um problema, né? No caso do Cruzeiro ainda tem o Fred, eu só não sei agora, o Fred não vai jogar, também pela Libertadores, ficou por aqui e tal, e você de fato não tem quem substitua. Tem o Sassá, é o substituto que a torcida do Cruzeiro foi mal lá em Salvador, espera que vai resolver o problema? Não creio. E pelos lados do Atlético também vai ficar esse negócio de entra o Alejandro, joga tantos jogos, agora já teve uma queda em 3 jogos, não jogou. Aliás, não é só não fazer gols, o Alejandro não jogou nos 3 jogos. Aí agora, sabe o que vai acontecer? Contra o Botafogo, Ricardo Oliveira vai voltar. Pode escrever aí. Não duvido, pode escrever aí. O Ricardo Oliveira volta no próximo jogo. Eu acho que tem que voltar. Então, eu acho que passa muito por isso. Você não tem quem
seja o seu homem-gol, tá? Outra coisa que eu queria, aí mais pelos lados do Atlético, porque sofreu os 2 gols na sequência do jogo, quando ganhava por 2-0. Bola no segundo pau, parece que os treinadores já sabem. Guga em campo, bola no segundo pau, cruzamento no segundo pau. E o que acontece quando o cruzamento chega no segundo pau? Gol do adversário. Já deve ter sido o 3º ou 4º gol com cruzamento no segundo pau, com o Guga em campo marcando por ali e com uma defesa também que, embora seja alta, acho que você pode começar a questionar até posicionamento. É impressionante como isso acontece. Agora, a questão da displicência acho que explica o que aconteceu no final de semana com os times mineiros, mas principalmente com aquele que esteve, como o Alê diz, com o jogo na mão, com 2-0, com o jogo na mão, depois que teve os pênaltis, e é impressionante como deixa a vitória escapar e como há uma queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, que passa, na minha opinião, por outras questões como o nível de concentração e nível de competitividade. O Atlético no primeiro tempo foi no segundo tempo completamente diferente, acuado, e as alterações, por exemplo, porque tirou o Casares, eu até entendo que pode ter sido, eu vou tirar o Casares porque eu preciso dele inteiro no meio de semana. Inteiro no meio de semana, eu não tenho outro. Quando o Casares saiu, tava quanto? O placar? 2-0. Vocês lembram? 2-0 ainda, né? Como é que você não tinha tomado o primeiro gol ainda, não. Aí você fala, beleza, eu preciso dele inteiro pra quarta, tá 2-0, eu consigo. Pelo menos eu acredito que o time vai manter ali e o placar também, então eu vou tirar aqui. E aí completa o seu raciocínio que eu te interrompi sobre as substituições, mas eu também até entendo, mas o Casares, depois que você vê o resultado feito e quem entrou, acho que o Giovânio saiu, não rendeu muito, ao meu ver. Giovânio, aliás, está se mostrando um grande perdedor de gol. Eu acho que a grande ausência do jogo ontem na substituição foi o Jair. Depois que saiu, o Atlético morreu. Dá pra culpar o Rodrigo Santana pelo resultado de ontem? Porque eu vi muita gente falando, não deveria ter entrado com o time misto. Peraí. Eu não culpo o Rodrigo Santana. O time misto poderia ter feito ali um 5-0 no Fortaleza se tivesse levado o jogo a sério. Igual você falou aí da intensidade, que eu falei do mitidão, do time que desdenhou do jogo. Sinceramente, o Atlético, com um time que entrou em campo ontem, poderia ter feito 4, 5 gols no Fortaleza e vencido o jogo com muita tranquilidade, igual se desenhou. Então, vocês vão me desculpar, mas não foi porque entrou com um time misto que o Atlético não ganhou o jogo ontem. Pois Du, e muita gente nas redes sociais descendo a lenha, única e exclusivamente. Não foi por conta do Rodrigo Santana? Eu até não vi nas redes sociais. Eu não. Substituições mal feitas. Não, mas eu digo, peraí. E não sei o que lá. Ele não fez substituições mal feitas. Eu sei, gente. Olha aqui, ele tirou o Casares aos 14 do segundo tempo, né? E entrou com o Xará. Tá, aí é aquela coisa, você poupa o Casares e você dá um ritmozinho pro Xará. Você tirou um titular e pôs outro titular. 2-0. E aí o Vina continuou como meia. O Vinícius. 17, 3 minutos depois, você tira o Jair, né, pra poupar também pra quarta-feira e coloca o Martínez. Aliás, foi contratado pra quê? Tem que jogar? Então, coloca o Martínez. Não vi nada demais. Quero falar do Martínez e do Lucas Hernandes. Pelo que eu estou vendo no jornal, Luan. O Luan entrou aí no lugar de quem? O Luan entrou no lugar do Giovânio. Depois, abaixo 30 minutos. O Luan já tava 2-1. O Luan, o Atlético, nos 2 jogos que o Luan entrou agora contra o Cruzeiro. Peraí, nos 3, né? Nos 3, né? Ele começou contra o Cruzeiro e foi substituído no intervalo porque foi muito mal no primeiro tempo. Então, mal. E se tá mal é banco mesmo. Viu, Rodrigo Santana? Se tá mal é banco mesmo. Isso vale pra você também, né, mano? Se o Fred tá mal é banco. Independentemente de quem seja. E tá certo. Se tá mal é banco mesmo. Agora, sobre a questão do Rodrigo Santana, sinceramente, o cara pega um contra-ataque, como o Giovânio recebe uma bola na frente do goleiro, puxa pra perna, que é pior. Eu não entendo isso. Eu nunca vou entender. Puxa pra perna, que é pior. Ele tá com a canhota, que ele já erra gol pra caceta com ela. Ele puxa pra direita, que ele só usa pra subir no ônibus. E ele perde o gol. Aí você tem 2 pênaltis com o jogo empatado no final do segundo tempo. Você tem 2 pênaltis. Aí o Alejandro vai cobrar. Quero cobrar igual o Neymar. É a mesma coisa, reparem. É de jeito de correr, ele corre igual o Neymar. Alejandro, você não é craque, irmão.
chega, mete um bico na bola e vai um abraço. Aí depois coloca o Luan. Qual o critério? O Luan é batedor? Não, o critério, ao meu ver, eu não sei qual o critério, então eu vou chutar o critério. Porque o Alejandro pipocou. O Alejandro ficou chateado no primeiro tempo por não ter batido o pênalti também. Pois é. O Casares bateu. E depois o Luan bateu de tornozelo. Mal demais os dois. O goleiro da defesa do pênalti do Luan, o goleiro do Fortaleza, ele não precisou se atirar. Ele só baixou o corpo e pegou, de tão mal que foi batido. Se vai pros pênaltis contra o Cruzeiro, com o Fábio no gol. Do jeito que tá? Do jeito que tá. Né? Então não dá nem pra... Vai pôr o Fábio Santos pra bater 5. Poderia ser uma alternativa. Agora sobre o Lucas Hernandes e sobre o Martins. Que também perdeu um gol, hein? Quis dar um cortezinho a mais, o Lucas Hernandes. Clareou pra ele, chuta, meu amigo. Aí ele quis dar um cortezinho e perdeu um gol feio. Eu vou falar do que eu tô vendo em jogos, porque eu não vejo treino. O Lucas Hernandes e o Martins são jogadores comuns. Pelo que eu tô vendo em jogos, burocráticos, comuns, e aí entra naquele processo que a gente vem dizendo aqui. O Atlético precisa parar de trazer jogadores. E aí eu vou falar de valores, porque os treinadores normalmente, eu tava conversando com um treinador ontem, colega meu, que vocês sabem muito bem quem é, que é o Leston Júnior. O Leston sempre me fala que eles trabalham muito em cima de orçamento quando vão montar time. Orçamento, não tem jeito. Normalmente jogador mais caro. Eu tô falando que os treinadores trabalham assim. Então, esse negócio de achar que jogador de 200 mil, 300 mil vai resolver o problema, nós estamos vendo aí. Lucas Hernandes chegou, pra mim, lateral burocrático, comum. Martins a mesma coisa. Mas você ainda não deu tempo, os caras jogaram um pouco, porque eu não tô vendo o treino, né? De repente o treino, os caras. Não, mas você tá falando dentro daquilo que você viu, treino. Né? Dentro do que eu vi até o momento. Muito normal. Acho que são jogadores comuns, absolutamente normais. Mas daqui a pouco o cara começa a jogar, pode acontecer, mas eu tô dizendo sobre o que eu vi até agora. Ontem eu tava comentando o jogo pra uma rádio do interior e depois do jogo eu falei, olha, se o Lucas Hernandes, esse que a gente viu em Chapecó e hoje, ontem, né, no caso, se ele joga isso aí que a gente viu, o Fábio Santos continua sem sombra. Eu não sei se eu exagerei, mas eu acho que ele continua sem sombra. Eu também acho. Se ele joga titular absoluto. Agora, eu tenho muita calma com jogador que vem de fora do país. Eu não gosto de pegar pesado, não. Eu acho que ele tem um tempo de adaptação, tá muito cedo. É o segundo jogo dele, não dá pra massacrar o cara, muito menos o Martins, que tem entrado durante os jogos. Começou contra a Chape e ontem entrou durante o jogo. Eu vou esperar. Esses caras precisam se adaptar, chegar, conhecer o futebol brasileiro, o ritmo, enfim. E eu queria deixar uma pauta até pra gente discutir durante esse programa, ou então em outros programas. Você citou aí, Everton, Ricardo Oliveira e Fred, né? Eu acho que nós da imprensa, nós precisamos parar de colocar números de jogador de campeonato estadual, porque engana demais. Tá lá no ranking dos maiores goleadores da temporada, o nome do Fred e do Ricardo Oliveira. Um com 16 gols, outro com 13. O Fred fez 12 no estadual. Ele tem 16 na temporada. O Ricardo Oliveira fez 7 no estadual. Ele tem 13 na temporada. A gente tá indo pro mês de agosto. Já passamos o meio da temporada. A gente tá indo, o Alexandre falou, 12ª rodada agora que vai ter? Do Campeonato Brasileiro. Já passamos a metade do turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil. O Cruzeiro tá na semifinal, o Cruzeiro vai começar uma oitava de final de Libertadores, o Atlético tá numa fase de mata-mata sul-americana. Olha como que já andou o ano. E você tirando o estadual, que não serve de parâmetro pra absolutamente nada, o Ricardo Oliveira tem 6 gols na temporada e o Fred 4. É muito pouco. É pouco demais pra centroavante, um ter 6 gols, outro 4 em agosto. Então são números pra servirem de alerta e até pra gente começar a parar de colocar número de estadual em estatística pra jogador aqui no Brasil. Outra coisa. Engana demais. Outra coisa. Engana muito. Viu, Léo Gomide? Engana mesmo. Do a mão à palmatória. Nós já estamos entrando no mês de agosto e estamos falando dos mesmos problemas que estávamos falando aqui lá atrás. Em abril, por exemplo, em março, quando começou o Campeonato Brasileiro, que a gente pensava alguns problemas, algumas coisas, principalmente pelos lados do Atlético, porque o Cruzeiro antes da parada, um mês antes da parada, ainda vinha
caminha um mês, né? Um mês e meio antes da parada para a Copa América, o Cruzeiro ainda estava bem e a gente aqui falava naquele período de Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, que o Cruzeiro estava muito bem. Depois também acabou. Fim do Campeonato Mineiro e primeira fase da Libertadores. Depois dali teve a queda, aí a paralisação voltou, aí no mata-mata passou, mas no Brasileiro continua muito mal. Então nós estamos aqui desde aquela época falando dos mesmos problemas. Pode puxar, pega programa antigo nosso aqui, nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos entrando em agosto. E aí, voltando-se mais para os lados do Atlético, porque os questionamentos são exatamente o que a gente falava aqui em abril. Puxa pela memória. Jogadores como fulano, Beltrano, Ciclano, não dá pra ter no elenco, porque jogador ruim quando você põe pra jogar, é porque uma hora ele acaba jogando e compromete. Tá? E nós estamos aqui em agosto. Entrando no mês de agosto e falando o quê? O problema do mediano, traz jogador, acho que vai, qual que é o critério? Eu quero entender. Quando você vai ao mercado, qual o critério para você contratar 12 jogadores, 10 jogadores, 8 jogadores medianos? Você vai encher o seu elenco de tiriça. Os volantes do Atlético continuam a parte do meio-campo defensivo do Atlético continua um problema crônico, viu, gente? O Jair tá chegando aí e tem melhorado, mas aí você não pode jogar a bomba só na mão dele, né?